A inteligência artificial é a marca da besta, é a besta do apocalipse, é o fim dos tempos, meu amigo. Tem muita gente apavorada com a inteligência artificial. Vocês já viram aqueles vídeos produzidos por inteligência artificial? Esse daqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho já. Né? O Moisés, por exemplo, lá, como se fosse um influencer, narrando a sua passagem pelo Mar Vermelho. É um negócio assim impressionante. Uma realidade. É absurdo. E é engraçado demais. Se você não viu, vou te mostrar. O negócio é tão impressionante que as pessoas estão basicamente com dois medos. Primeiro, agora acabou o mundo. Isso aí é o demônio. É a marca da besta. Só pode. Ou então é o meio pelo qual a besta vai atuar. Um outro medo é o desemprego. Crente, você não pode ser contra a tecnologia. E eu vou lhe mostrar por quê. Por quê? Não estou dizendo que ela não possa ser usada para o mal, mas você não pode ser contra a tecnologia. Né? Esse medo é algo absurdo. E vou lhe mostrar que esse medo de tecnologia sempre existiu. E o tempo mostrou que todo aquele medo da tecnologia era um medo infantil. Infantil. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá. Rapaz, isso aqui é impressionante. Eu tô chocado. Não, é assustador. Vamos lá, olha, isso aqui é inteligência artificial. Filha, José aqui, meus manos aí me levando pra dar um rolê. Disseram que tem um poço aqui perto, muito da hora. Vamos se chegar pra ver o que é. Boa pra nós. Meus manos levando pra um poço. Ou seja, lembra? Eu vender José como escravo. Esse aqui é um dos mais legais. É um rapaz lá, no momento em que Moisés vai abrir o Mar Vermelho ali, ó. Moisés tá ali em cima, tá vendo? Ó, olha lá. Curralado aqui na beira da água, Moisés tá ali, ó, só pensando. E os egípcios vindo igual mototáxi descendo ladeira. Ih, rapaz! Moisés deu um jeito ali! Bora, bora, bora! Família, tamo em... Ô, gente. Ai, meu Deus do céu. Bom demais, né? Não, bom demais. Agora, tem outro do Noé também. Ah, tem um monte. Mas isso aqui também, ó. Isso aqui é uma inteligência artificial também. É assustador, gente. Uma fila que não tem fim se formou aqui em São Paulo. Vamos perguntar às pessoas por que eles estão na fila. Fila grande assim só pode ser coisa de dinheiro ou injeção. A fila tá muito grande para saber o que tem no fim, então não sei exatamente por que estou na fila. Eu tô bem confiante que é a pré-venda do iPhone de titânio. Desculpa, do tênis da Balenciaga sujo. Não sei o que é, mas se geral tá colando, eu colo. Sou cria, mas visão eu tenho. Quem chegar primeiro bebe água limpa. Primeiro, não sei quem é esse aqui, Chatflux. O texto muito bem feito, muito engraçado. Mas, gente, olha, é muito realista. É um negócio assustador. Deixa-me mostrar por que o medo da tecnologia é infantil. Por que a tecnologia deixa as pessoas tão apavoradas? É porque... E sempre associam a tecnologia com assim, é um demônio, é a volta da besta. Isso é o demônio que vai usar isso. Foi o demônio que fez isso aí. Por que isso? Por que esse medo? Porque a tecnologia torna possível aquilo que antes parecia algo que só Deus poderia fazer. A tecnologia parece assim, com ares divinos. E aí, nessa hora, os religiosos mais abobados e o povo, de modo geral, fica doido. Aí é o capeta, é o anticristo. Imagine assim, ó. Imagine que você pegasse um homem lá da Idade Média, que não tinha talher, o seu banheiro era o mato, o seu carro era um jumento, o seu entretenimento era contar histórias, e a foto de alguém era um desenho em preto e branco. E aí você apresentasse para esse homem uma câmera fotográfica, e mostrasse uma imagem, uma foto dele, tipo assim, ó. Uma foto, só que é um vídeo, tudo bem e tal, mas uma foto. O que ele iria dizer? Meu Deus do céu! Isso é o demônio! É o demônio! Bem provável que ele ficaria apavorado. Apavorado. Por quê? De tão realista. É uma coisa que ele diria, o homem não pode fazer isso. O homem não pode. Eu estava vendo esses dias mesmo, até acho que foi esqueci o nome do influencer, falando sobre isso e mostrando um vídeo quando o cinema surgiu, decapitaram uma pessoa no cinema, óbvio, tudo aquilo era fingimento, não era real. O povo ficou apavorado, todo mundo apavorado, meu Deus! Por quê? Eles nunca tinham visto aquilo. Então, choca. A tecnologia, ela choca. Porque
nos mostra algo que parecia que só Deus poderia fazer. E aí, já um ponto positivo da tecnologia, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Até Aristóteles dizia, olha, o que nos diferencia dos animais é a razão, a inteligência. E, de fato, nesse ponto concordamos com ele. A inteligência humana é algo assustador e vem de quem? Ela é um reflexo. Ainda que essa inteligência foi contaminada pelo pecado, ela é um reflexo do Criador. E é por isso que o ser humano cria coisas espetaculares. Porque Deus é espetacular. Então nós devíamos nos maravilhar e deslumbrar com isso. É como, por exemplo, quando um pai vê, por exemplo, o seu filho, ele treinou seu filho no futebol que seja, e ele vê o menino evoluindo. Primeiro porque o menino é forte por si só, mas mesmo assim foi o pai que o colocou no mundo. Segundo porque o pai treinou, o pai lapidou os movimentos dele, e agora o menino está fazendo aquilo que o pai o ensinou, e o pai fica orgulhoso. Os homens fazendo coisas grandiosas glorificam a Deus, até os ímpios. Até os ímpios. A gente olha isso e fala, como é que isso aí veio do nada? Como é que uma mente inteligente dessa veio do nada? Como é que a não inteligência gerou a inteligência? De forma alguma. Isso é impossível. Então, a primeira reação diante da tecnologia deveria ser de deslumbramento. Deslumbramento. Não de, oh meu Deus, é o demônio. Até esses ímpios aqui, porque eles não fizeram isso com dons dados por Satanás. Satanás não dá nada, ele tenta tirar. Ele não toma nada. Ele não pode dar nada, é só Deus quem dá. Deus é que é o doador de todas as coisas, porque é Ele que tem tudo na sua mão. Então, esse choque que as pessoas têm com a tecnologia tem a ver com esse ar meio divino da tecnologia. No passado já sentiram isso também. O homem ficou apavorado com a tecnologia no passado, achando que era coisa do capeta. Por quê? De tão real que era, por ser tão impressionante. Imagina quando criaram um avião, gente, ou tantas outras coisas. É simplesmente assustador. Até hoje eu viajo todo mês de avião e eu falo, gente, isso aqui é assombroso. É assombroso. Então, vamos lembrar também aqui, de outras vezes que os homens sempre acharam que os crentes principalmente, chamaram a tecnologia de demônio. 4 coisas que já se imaginaram como marca da besta. Cartão de crédito. E era uma coisa impressionante. Todo mundo na época, meu Deus, o quê? Como é que você passa a maquininha? Quer dizer, na época não era, eu lembro, a gente tinha no restaurante do meu pai, meu Deus, tô velho mesmo. Era uma maquininha aqui assim, aí você colocava o cartão, aí vinha com um papelzinho que ele tinha como é que chama aquilo? Aí você fazia assim, ó, tchac, tchac. Ah, meu Deus! Mas mesmo assim, era impressionante. E aí todo mundo, tá vendo? É a marca da besta, tem chip! Tem chip! E hoje todo cristão usa o cartão. Usa até demais, né? Usa até demais. Vamos lá, código de barras. Quê? Você passa um negocinho ali e já aparece aqui? É o demônio! Vários pastores falaram que era o demônio. E hoje estão usando demais. O que mais? Deixa eu ver aqui. O Bitcoin. Isso aqui é recente até, né? Vacina para Covid. Vacina para Covid, eu não sei se houve muitas pessoas falando que era a marca da besta, não. Eu acho que houve também, mas nem tanto. Mas muitos outros, né? Muitas outras coisas tecnológicas que o povo já fica apavorado. A própria questão do chip, colocou o chip aqui que estão falando aí, esse é o demônio. Eu já falei aqui, já fiz vídeos aqui falando que lá em Apocalipse a marca da besta é simbólico. Assista meus vídeos sobre isso. Enfim, é óbvio, esse chip o governo pode usar para nos controlar, como podem usar tudo para o bem, tudo para o mal. Mas também podem usar para o bem. E aí que é o problema, como muitas vezes os cristãos eles estão atrapalhando. Não só os cristãos, vai todo mundo, mas muitas vezes os cristãos, por conta de sua infantilidade. Eu falei isso corretamente? Sabe por quê? A tecnologia, ela é uma bênção em si mesma. Ela é simplesmente o desenvolvimento humano, da inteligência humana, o acúmulo de conhecimento que vai sendo preservado, passando de uma geração a outra, e vai fazendo com que a vida humana seja muito mais produtiva, muito mais eficaz. A ferramenta da tecnologia, ela é como uma faca. A faca não é má ou boa em si mesma. Quer dizer, eu acho boa, ela é boa em si mesma. Mas ela pode ser usada para o mal. Você pode pegar uma faca e preparar uma comida para alguém e com essa comida salvar uma pessoa que está morrendo de fome. Mas você pode também pegar essa faca e matar alguém. Então, num certo aspecto, a faca é neutra.
Ela depende do valor que nós atribuímos a ela, da função que nós damos a ela. Você já não lembra do que Jesus disse, que o mal não está fora de nós, mas dentro, no coração? Pensa num outro exemplo, vai. Ai, meu celular está ali embaixo, não vou fazer assim não. O celular, ele une uma mãe que está no Brasil. Há um filho que está lá no Canadá. Como? Por meio de um vídeo que tem ali imagem, tem a voz, você vê o rosto do seu parente. Então, não é maravilhoso essa tecnologia? Mas, ao mesmo tempo, esse celular distancia as pessoas. Mas não é o celular, não. Somos nós. Então, por meio do celular, quantas pessoas viciadas no celular hoje? Cada um está no seu quarto, viciado no seu celular, não tem contato mais com a família. É ou não é? Então, o celular é que distancia as pessoas? Ou somos nós? Que por conta de nossos vícios e pecados não utilizamos bem a tecnologia. A tecnologia, ela é boa em si mesma. Na maioria das vezes, né? Nós que usamos para o mal. Nós que usamos para o mal. O mesmo se dá com a inteligência artificial. O mesmo. Mas, pastor, não gera desemprego? Muita gente é apavorada com a questão do desemprego. É impressionante como que isso também, essa crença também é antiga. Vem desde lá do comunista do Karl Marx. Ele dizia, a maquinaria forma o trabalhador supérfluo. Ele disse exatamente isso. Ou seja, a máquina tira o emprego de alguém. Ou seja, para Marx bastaria arar a terra com bois eternamente, carregar pedras em carroças, e aí o paraíso iria descer. Isso é a tolice. Eu vou explicar aqui. É uma estupidez achar que a tecnologia empobrece a gente. É um absurdo que a história já mostrou. Não tem debate. A história já mostrou. Mas é impressionante como que as pessoas ainda continuam acreditando nessa ideia comunista. Outras pessoas já tiveram também, mas Marx, eu vou colocar aqui como uma ideia comunista. Se a tecnologia de fato gerasse desemprego, quanto menos tecnologia, melhor. A lógica disso é que nós deveríamos tornar o trabalho tão improdutivo quanto possível. Vamos lá, para a gente ter pleno emprego, bastaria andar de carroça, abandonar a máquina de lavar. Porque a sua máquina de lavar aí na sua casa, ela está tirando o emprego de uma lavadeira, por exemplo, de uma doméstica, de uma diarista. Explodir os aviões. Sim, porque aí a cavalo seria muito trabalhoso, demoraria dias para a gente chegar em algum lugar. Por isso, a gente iria gastar muito dinheiro ao longo da caminhada. Iríamos ter que parar em vários restaurantes. Ou seja, ia gerar muito mais emprego, não? E a gente ia estar mais pobre, mas ia gerar muito mais emprego. Então, aquela máquina altamente tecnológica, de cortar grama, por exemplo, ela seria tirada. Ora, se com ela, com pouquíssimas pessoas, você consegue cuidar de um campo de futebol, eu estou chutando aqui, tá? Os meus números não são precisos, é só para a gente ilustrar. Vamos imaginar, com todo o maquinário, a gente precisa, sei lá, de 10 pessoas para cuidar de um campo de futebol. Sem o maquinário, a gente precisaria de 100. Tá vendo? Meu Deus! Que legal, olha o tanto de emprego. Bastaria fazer isso então. Teremos pleno emprego. E todo mundo comendo barro. Você acha que nós estaremos mais ricos ou mais pobres com pleno emprego? A verdade é o seguinte, a tecnologia não gera desemprego. Ela torna obsoleto alguns empregos, mas ela gera muitos outros. E, num contexto geral, para todo mundo, ela enriquece todo mundo. E já vou explicar! Em 1760, 7.900 pessoas trabalhavam na tecelagem e fiação. Ano em que foi inventada a máquina de tecer algodão. 7.900 pessoas. Em 1787, ou seja, 27 anos depois, havia 320 mil pessoas nessa área. Como é que é? De 7.900 pessoas trabalhando nessa área, 27 anos depois do maquinário, saltou de 7.900 para 320 mil pessoas. Ou seja, a tecnologia gerou emprego. Eu vou explicar como. Vamos lá. Sem máquina de alfinete, produziríamos um alfinete por dia. Gente, os números aqui são só ilustrativos, tá bom? Pelo amor de Deus. Um alfinete por dia. Com máquina, 4.800 alfinetes por dia. Qual o resultado? Olha, o resultado é o seguinte. Se nós quiséssemos produzir 4.800 alfinetes, precisaríamos de, por dia, 4.800 pessoas por dia. Agora, com a máquina, só um. Uma máquina já faz
o serviço de 4.800 pessoas. Com isso, o Ricardo perdeu o emprego de fazedor, produtor de alfinete, porque a máquina faz o serviço dele. Mas algo que as pessoas não contam, não levam em conta. O alfinete agora está mais barato. Está mais barato. Aí, o seu João, que antes pagava R$ 50 no alfinete, agora ele vai pagar R$ 1. Portanto, o seu João está R$ 49 mais rico. E ele vai gastar esses R$ 49 em algum outro lugar. Ele vai comprar um sorvete, ele vai comprar uma roupa a mais que antes ele não tinha. Onde? Ou seja, no mercado. De modo que o produtor de alfinete, ele perdeu o emprego de produtor de alfinete, mas agora ele foi alocado em um produtor de sorvete, aquele que produz e vende roupa. É só isso. Os empregos obsoletos somem, mas outros surgem. A tecnologia, portanto, nunca gera desemprego. Quer dizer, até gera de momento para os empregos obsoletos, mas gera uma multidão de empregos e de riqueza para todo mundo. É isso que a gente tem que entender. É isso. E de novo, a questão do alfinete está mais barato. Enriquece todo mundo. Um monte de pessoas que não tinham acesso àquele alfinete, agora elas vão ter. Portanto, historicamente, a tecnologia sempre trouxe riqueza para todo mundo. Mas olha a doideira. Historicamente, sempre houve também grupos apavorados com a tecnologia, deixando todo mundo amedrontado também. Que tipo de grupo? Geralmente, o grupo que de início seria prejudicado. Durante a Revolução Industrial, você sabia que os fabricantes de meias, eles destruíram as máquinas de meia? Pois elas arrancavam seus empregos. Ameaçaram de morte os inventores das máquinas de meia. Então é esse grupo que tende a ficar revoltado. É esse grupo. Porque eu estou perdendo emprego. Sim, eles iriam mesmo. Mas eles iriam arranjar um outro emprego. E é isso que eles não entendiam. Olha, nós estaremos mais ricos se todos os produtos baixarem. E nós vamos apenas mudar de emprego. Então era burrice para eles mesmos. No plano imediato, parecia muito ruim. Mas num contexto geral e mais amplo, era bom para todo mundo, inclusive para aqueles que perderam o emprego fabricando meia. Eles iriam ganhar um outro emprego, iriam comprar uma meia mais barata, iriam comprar tudo mais barato, estariam muito mais ricos. É isso que nós devemos nos lembrar. De modo que um cristão, ele sempre pensa no bem-estar coletivo. Ele sempre pensa no próximo. Se um cristão pensa no próximo, ele não pode ser contra a tecnologia. Ele não pode ser contra a tecnologia. Ele tem que ser a favor da tecnologia, porque a tecnologia beneficia todo mundo, mas principalmente o pobre. Essa foi uma coisa muito interessante durante a Revolução Industrial. O historiador Leandro Narlock fala no seu livro no livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, como que coisas que antes eram inacessíveis ao pobre, através da tecnologia, chegaram ao pobre. Por exemplo, a mortalidade infantil era tão alta porque faltava comida que os pais não davam nomes aos seus filhos. Mas, com a invenção da geladeira, com o aumento da produtividade, os pobres começaram a ter mais acesso à comida. Tudo isso através da tecnologia. Um cristão não pode ser contra a tecnologia. Como eu disse, tudo pode ser usado para o mal. Mas a tecnologia em si, ela é uma coisa boa. Cabe a nós usá-la de maneira correta. Se, com medo do mau uso, nós anularmos a tecnologia, nós teríamos que voltar para a carroça. Thomas Edison, que inventou a lâmpada incandescente, estava errado também. Lembra da Reforma Protestante? Um dos grandes pilares da Reforma Protestante foi a tecnologia. Acho que não, essa não é a melhor expressão, dos pilares da Reforma Protestante, vai. Mas um dos grandes meios pelos quais a Reforma Protestante foi tão poderosa teve a ver com a tecnologia. A prensa, a invenção da prensa, fez com que as ideias de Lutero se espalhassem. Quantas pessoas, quantos aqui, que eram ateus, que me acompanham aqui no canal, que eram católicos, que frequentavam uma falsa igreja? Quantos de vocês, aqui assistindo a este canal, se converteram? De outra maneira, nunca teriam me ouvido pregar. Tá vendo? É Deus quem faz. Mas olha o meio que Deus usou. Então a tecnologia é uma coisa boa. Pode ser usada para o mal. Assim como tudo de bom que Deus faz.
Deus é bom, o casamento é bom, a esposa é boa, mas você pode idolatrar a sua esposa a tal ponto que ela se tornou um Deus para você. Portanto, um cristão nunca deve ser contrário à tecnologia, porque ela resolve muitos problemas, ajuda a vida das pessoas. E aí, o que vocês acharam? Estão com medo da inteligência artificial? Dê sua opinião aqui. Ah, eu acho que é a marca da besta. Deixe sua opinião aqui. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.